Vamos lá, Lucas capítulo 18, agora um momento muito solene também, né? De nós ouvirmos a palavra de Deus através do Evangelho. Lucas capítulo 18, eu vou pedir para você ficar de pé e eu quero que você entenda por que nós ficamos de pé quando nós lemos a palavra. Escute, não pode sentar, deixa eu explicar primeiro. Vocês, quem aqui é da época que quando o professor nem tanto, mas o diretor da escola entrava na sala, o que nós fazíamos? Por quê? Nós estávamos diante de uma autoridade. Toda vez que nós vamos ler o texto bíblico, é Deus falando conosco. Então nós estamos diante da autoridade de Deus. Então eu peço a vocês que, diante da autoridade de Deus, se coloquem de pé no seu lugar, por favor, agora. Olhe do seu lado, veja se há algum irmão sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Se houver, chegue até essa pessoa para que ela acompanhe com você a leitura. Lucas capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 9 até o 14. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa manhã, e eu quero que aí no seu lugar você faça uma oração. E a oração que eu peço é que você peça a Deus que fale com você nesse dia, através da sua palavra. Senhor, ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua igreja nessa hora, Jesus. Nós somos as tuas ovelhas e a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Então nós queremos nessa manhã nos alegrar, nós queremos nessa manhã podermos ouvir a voz do nosso doce pastor. Então fala com a tua igreja reunida aqui nesse dia. E que a tua palavra, Senhor, ela seja como aquela semente plantada no solo fértil e que venha produzir fruto para a glória do teu nome. Pai, fala com esse povo reunido aqui neste dia. É o que nós oramos e toda a igreja diz. Pode sentar. Tome o seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Dia 31 agora de outubro, nós comemoramos, já sei, pastor, o Halloween. Não. Nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, há 508 anos atrás, Martinho Lutero, um monge da ordem de Santo Agostinho, não satisfeito com o que estava acontecendo, não satisfeito, escute, com o andamento das coisas na igreja onde ele era monge, Martinho Lutero, ele chama a igreja para conversar. Escute uma coisa. Martinho Lutero não é nenhum rebelde que quis destruir a igreja. Martinho Lutero, ele queria só uma coisa. Vamos conversar? Vamos, à luz da Bíblia, entender algumas coisas?
E aí ele prega na porta do castelo de Wittenberg, onde ele era professor, 95 teses. Chamando a igreja, porque isso era um costume da época. Era um costume chamar as pessoas para debaterem. Só que a igreja da época não quis debater com Lutero. A igreja da época disse assim: você está errado em nos questionar. Porque nós somos a autoridade. Nós temos a autoridade para definir o que é e o que não é. E aí, nesse dia então, 31 de outubro de 1517, aconteceu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, irmãos, ela tem 5 fundamentos. 5 fundamentos que nós já vimos aqui ao longo de todo o mês de outubro. O primeiro dele foi somente a Escritura. A Reforma Protestante estabelece um fundamento que, a partir de agora, o que vai definir a nossa doutrina não é o colégio de cardeais, não é o sumo pontífice que vai dizer, mas a Bíblia. Somente a Escritura. Amém, igreja? É regra de prática e de fé para nós. Um outro fundamento é somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, sem a contribuição de nenhuma obra humana. O homem não tem nada para fazer para contribuir com a sua salvação, é totalmente pela graça de Deus. O terceiro fundamento é somente Cristo. Somente Cristo. Nós temos como fundamento somente Cristo. Mais nada, mais ninguém, meu irmão. Não que nós não olhemos para algumas pessoas com admiração. Uma coisa eu tenho que dizer para vocês, eu acho uma injustiça muitas vezes, e digo isso de coração e Deus sabe, como a igreja evangélica trata, por exemplo, Maria, mãe de Jesus. Por que eu acho injusto? Porque nós não podemos negar o testemunho de fé dessa moça. Nós não podemos jogar para debaixo do tapete uma moça que com 17 anos, casada com José, só não tinha consumado o casamento ainda, mas já casada, porque naquele tempo o noivado era casamento. Aparece e diz para esse José: eu estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Ah, é? Eu tenho uma denúncia a fazer, ó. A minha noiva me traiu. O que era feito, irmãos, com as moças adúlteras, as mulheres? Apedrejamento. A coragem de Maria, irmãos, é algo que nós não podemos esquecer. Uma moça que colocou a sua vida em risco, que poderia ter sido abandonada pelo noivo, sido difamada como uma prostituta, mas que disse assim, mesmo sem entender, ela tinha só 17 anos, 16. Como é que vai acontecer isso, Senhor? E o anjo falou para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber. No teu ventre será gerado o Filho de Deus. Sabe o que foi que Maria disse? Eis aqui a serva do Senhor. Então nós não podemos passar por cima disso. Amém, igreja? Só não veneramos. Só não adoramos, irmãos. Porque cremos, como protestantes, que somente Cristo é digno de todo o nosso louvor e adoração. Um outro fundamento é somente a fé. Somente a fé. E pela fé é que nós somos aceitos diante de Deus. Não há obra nenhuma para se fazer, para se alcançar o favor de Deus, é somente a fé. E hoje, no último dia, nós vamos falar sobre o último tema, que é somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória, irmãos. Como eu falei para você, não que nós não reconheçamos
Não que nós não reconheçamos Pedro. Como é que podemos não reconhecer Pedro? Aquele que andou junto, aquele que esteve ao lado do Senhor, que lá no final deu aquela titubeada, negou, mas que depois, quando perguntado pelo próprio Senhor, você me ama? Ele diz, Senhor, eu te amo. E pela segunda vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo. E pela terceira vez Jesus diz, você me ama? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós não podemos, só não veneramos, só não adoramos, só não pedimos nada para eles. Por que não, pastor? Porque, meus irmãos, assim como nós, todos eles são dependentes da graça de Deus. Todos eles, como nós, precisaram também, pela fé, entenderem que somente Cristo salvava. E hoje, nesse último tema, soli Deo glória, que é em latim, mas a gente traduz como somente a Deus a glória. Jesus, aqui, ele está contando uma parábola. E eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, a gente fosse agora para o texto. Por que o Senhor está pregando essa passagem? O que essa passagem tem a ver com somente a Deus a glória? Porque veja bem, irmãos, talvez você fale assim, é um absurdo isso. Como é que vocês podem querer aplicar hoje na vida de vocês o que aconteceu no século XVI? Vocês são loucos? Vocês não devem regular bem da bola. Como é que vocês podem fundamentar a vida de vocês em algo que aconteceu num passado tão distante? É porque o que aconteceu no passado tão distante tem fundamento aonde? Na Bíblia. Então, como é que hoje, como é que a igreja hoje, a igreja protestante, ela tem que viver esse princípio, somente a Deus a glória? Veja uma coisa, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é o Evangelho. Se eu fizer uma pergunta para você agora, escute aqui, o que é o Evangelho? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, eu sei de uma coisa, cada um vai trazer uma definição para mim. Está fresquinho aqui neles, ó. Eles aqui vão responder, pá! Mas talvez os outros que já fizeram, como a Rayane, algum tempo atrás. O que é o Evangelho? Agora não vou conseguir lembrar. O Evangelho, irmãos, trata só de uma coisa. O Evangelho é um fato. O Evangelho é uma notícia. E como notícia, é um fato histórico. E qual é a notícia que o Evangelho trouxe? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É isso que é o Evangelho. O Evangelho, irmão, não é você entregar sopa na rua. O Evangelho não é você visitar doentes. O Evangelho não é você abrigar alguém na sua casa quando está precisando. Não, isso não é Evangelho. Isso é fruto do Evangelho. Mas o Evangelho é só isso. É a notícia de que Deus veio salvar os homens. Entende isso? Isso é o Evangelho. O Evangelho é a comunicação de Deus, dizendo a todos os homens que querem ouvir: eu vim salvar vocês. Vocês não podem se salvar. Nada do que vocês possam fazer ou fizeram os leva até mim. Mas eu vim salvá-los na pessoa do meu Filho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? Isso é o Evangelho. E a gente olhando para esse texto, aqui, como eu falei para vocês, Jesus, toda vez que Jesus contava uma parábola, irmãos, para que ele contava parábola, pastor? Porque ele queria ensinar alguma coisa. Toda vez que você for ler o Evangelho, e você vê assim, parábola, para prestar atenção.
porque há um grande ensinamento. No versículo 9, veja só comigo aqui, nós já temos muito claro o porquê Jesus está contando essa parábola. Veja comigo. Propôs também esta parábola a alguns, ou seja, Jesus está querendo falar com alguém aqui, sim ou não? E com quem que ele está querendo falar? Com aqueles que confiavam em si mesmos, crendo o quê, meus irmãos? Serem justos e desprezavam os outros. Compreenderam? Entenderam ou não? Esse é o objetivo dessa parábola. Jesus está querendo ensinar algumas pessoas que se consideravam muito justas, que confiavam em si mesmas. E agora eu queria que você entendesse, por que elas confiavam nelas? Por que essas pessoas confiavam nelas? Por causa da religião, irmãos. Porque elas se consideravam muito religiosas. Porque essas pessoas que Jesus agora vai chamar a atenção, elas, por conta da religião, ele está confrontando aqui o quê? O coração religioso. Jesus está confrontando, irmãos, aquele que acha que pode se justificar diante de Deus pelas suas obras. Porque não é isso o que o fariseu está fazendo? Veja comigo aqui, no versículo de número 11. O fariseu, posto em pé, orava como? Desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele achava que ele era especial. Sim ou não? Ele achava que ele era melhor. Se eu não sou igual aos outros, logo, eu sou melhor. Eu não sou igual a esses. E aí, o que ele continua dizendo aqui, meu irmão? Roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Porque veja só aqui uma coisa, irmãos. Por que Jesus está pegando esses dois homens para fazer uma parábola? Quem eram os fariseus? Os fariseus, na época de Jesus, era um partido político, religioso, de homens que entendiam demais a palavra, irmãos, mas entendiam muito das Escrituras. Mas que pegavam todo esse conhecimento para uma única coisa: se exaltar. Que pegavam todo esse conhecimento só para uma coisa: achar que eram melhores, mais justos, mais santos. E quem eram os publicanos? Os publicanos, irmãos, eram judeus que por causa disso aqui, ó, passavam a cobrar impostos do seu próprio povo para quem? Para Roma. Quem era o império que dominava nessa época? Roma. Ok? O mundo todo. E eles cobravam impostos. E quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Só que você pode imaginar, para um judeu, o que significava um outro judeu trabalhando para o Império Romano e ainda cobrando dele imposto? Os fariseus tinham pavor dos publicanos, irmãos. Pavor. Porque os fariseus achavam que eles eram muito santos. Porque eles eram muito observadores da lei. Eles cumpriam tudo. Eles ficavam atrás dos discípulos de Jesus. Tudo que os discípulos faziam para contrariar, eles falavam assim, ó: teus discípulos não seguem a lei. Teus discípulos não seguem a tradição. Fiscais da religiosidade alheia. Conhece gente assim? Infelizmente tem. Eles tinham pavor, porque se eles eram santos, os publicanos eram impuros. Ok? Guarda isso. Para os fariseus, publicano era uma gente impura, que não guarda a lei.
Então Jesus já começa pesado aqui, irmãos. Pesado. Quando ele fala assim, um fariseu e um publicano, os fariseus com certeza, sabe igual o gato? Os fariseus na hora já vai nos comparar com os impuros, mas Jesus continua dizendo aqui. E aqui, olha só a oração dele. Agora, veja bem aqui, queridos, versículo 12. No versículo 11, a gente vê o quê? Eles expressando a sua superioridade religiosa, sim ou não? Agora, por que eles achavam que eles eram especiais? Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, tudo que a religião diz, eu faço. Entenderam? Tudo que a lei diz, eu sigo a reta. Logo, eu sou justo. Todos os mandamentos que o Senhor mandou, a gente cumpre. Então você veja aqui, meu irmão, Jesus está confrontando esse coração. Esse coração que acha que pode se justificar diante de Deus por suas obras. E nós vivemos dias semelhantes a esse hoje, meus irmãos. Nós vivemos. Sabe como é que é a verdade? A verdade é uma. Todo mundo aqui acredita que é importante ter uma religião, sim ou não? A maioria, pelo menos. A maioria aqui acredita, tem que ter uma religião. Não importa qual. Mas eu não estou querendo exaltar nenhuma religião aqui nessa manhã. Mas eu quero a luz da Bíblia. Que a gente caminhe por ela, para que você entenda se verdadeiramente o que Jesus disse aos homens é que cada um tivesse uma religião. Abra comigo em Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos. Porque talvez você pode estar dizendo assim para mim, pastor, amém, é verdade. Mas o que importa no fundo, é ter uma religião, não importa qual. Porque todos nós estamos caminhando, pastor, não importa qual, nós estamos caminhando para Deus. Está todo mundo caminhando para Deus. É verdade, sabia? Deixa eu te falar uma coisa, é verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós estamos caminhando para Deus, sim ou não? Mas para se encontrar com Ele, como? Toda religião leva para Deus, meu irmão. O problema é como vai se encontrar com Ele. Como assim, pastor? Porque, meu irmão, aquele último dia, é chamado de dia de quê? Dia do juízo. Então, naquele dia, que todos nós estamos caminhando para ele, até o ateu. Até o ateu. Naquele dia, vai ser dia do... Quem é que opera o juízo? Nós damos nome para quem? Qual o nome que nós damos para quem opera o juízo? Juiz. Então, naquele dia, todos nós estaremos diante dele como juiz. E aí eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Como juiz, você acha que as suas obras, elas são obras que te deem qualquer vantagem diante de Deus? Não, pastor, mas eu não sou bom, mas também não sou tão mal quanto esse, quanto aquele. Não, mas não fica pensando assim, ó, eu não sou tão ruim quanto aquele outro lá. Porque você não foi criado à imagem de ninguém, senão do próprio Deus. Então você se comparar, meu irmão, a qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus,
não é, como é que diz a palavra? Legítimo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí colocando você e Deus. Ah, pastor, mas aí não tem ninguém. Não, peraí. Se colocar eu e o Vinícius, é claro, eu e o Vinícius não dá para comparar, né? É claro que eu sou melhor que ele. Amém, Vini? Vou mexer com você. Mas eu não fui criado à imagem do Vinícius. Eu fui criado à imagem de Deus. É com Deus que eu tenho que parecer. Não é com o Vinícius. E aí Deus vai lá e fala assim, pois é, talvez até um pouco melhor que o Vinícius você seja, mas quando eu entro, o quanto você está perto ou longe de mim? Ah, Deus, eu estou muito longe. Pastor, então, está vendo? Aí, o senhor mesmo está falando. Então, se ele é juiz naquele dia, e nós vamos ser julgados, e não tem ninguém bom, então como é que vai salvar alguém? Por causa de Cristo Jesus. Somente por causa de Jesus Cristo. Quando o homem pecou, lá no Éden, e eu vejo tanto amor de Deus ali, irmãos. Eu vejo tanto amor de Deus ali, porque a sua criatura se rebelou contra a sua ordem, sim ou não? Não coma do fruto, se comer, vai morrer. Ele não veio em juízo, com fogo, com sangue no olho, e dizendo, cadê Adão? Cadê Adão? Ele vem em amor. E em amor ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele fez para Adão? Onde estás? Eu te pergunto uma coisa, irmãos. O Deus Todo-Poderoso sabia ou não sabia onde Adão estava? Quem não sabia onde estava era Adão. Sim ou não? Ele é que não sabia. E o Senhor quer trazê-lo à realidade, mas ele coloca a culpa na mulher, meu irmão. A mulher que você me deu. Só que eu estou falando tudo isso para chegar só numa coisa, irmãos. Para dizer que naquele dia, em que nós estivermos diante do Senhor como juiz, Ele vai perguntar a cada um de vocês, onde vocês estão? E eu digo para vocês só uma coisa, só haverá uma resposta naquele dia. Em Cristo. Porque só aquele que estiver em Cristo é que não sofrerá a sua justa punição por ter escolhido viver uma vida longe dos preceitos de Deus. Por isso eu quero dizer para você, Marcos capítulo 1, versículo 14, veja comigo aqui. Está escrito assim, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o quê, meus queridos? O evangelho de Deus, não é qualquer evangelho. Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, viu? Não é porque abriu a Bíblia e falou de Jesus que está pregando o evangelho. Tome cuidado com isso. Porque tem muita gente sendo enganada hoje, irmãos. Porque abre-se a Bíblia, usa-se o nome de Jesus, mas de evangelho não tem nada. Sabe por quê? Porque no fim da pregação, diz assim para você, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. No final da pregação, te dá só uma receitinha. Se você fizer igual a Abraão, se você fizer igual a Davi, se você fizer igual a mulher do fluxo de sangue, isso não é o evangelho. Porque o evangelho é a declaração de que o homem está falido espiritualmente e que só há uma esperança para ele, a pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso.
Não confie. Veja bem, ele está pregando o evangelho de Deus. E o que ele pregava, igreja? Olha só o outro versículo. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está. E o que mais que ele fala? Arrependam-se e creiam no quê? Então eu pergunto para você, aonde é que Jesus aqui está dizendo para você ter uma religião? Está dizendo? Sim ou não? Está dizendo para você crer no Evangelho. Então eu quero dizer para você isso. Por que não a religião e sim o Evangelho? Porque a religião é o que você faz para chegar até Deus. A religião é o caminho que você acredita que, sendo uma pessoa boa, que sendo uma pessoa honesta, que sendo uma pessoa que cumpre os seus deveres cíveis, que sendo uma pessoa que não prejudica ninguém, então você acredita o seguinte: faço meus rituais, porque toda religião tem um ritual. Tem ou não tem? Inclusive nós evangélicos. Estamos aqui hoje num culto. Amém, meu irmão? Que é a forma que nós temos de adorar a Deus. Mas nós que estamos aqui hoje, escute uma coisa, nós não estamos crendo que isso aqui nos salva. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é só uma coisa: reconhecendo a salvação que Ele, e somente Ele, conquistou para nós naquela cruz. Sem orgulho das nossas obras. Onde a religião engrandece o homem, o Evangelho exalta somente a Deus, meu irmão e minha irmã. Você veja bem que esse homem fariseu, ele está dizendo isso: eu não sou como os demais, eu não sou roubador, eu não sou injusto, e nem como esse publicano, porque eu cumpro os ritos da religião. Mas não é o rito da religião que faz você ser aceito por Deus. O que faz com que o pecador, como todos eles na sua profissão de fé, todos eles disseram: eu estava morto espiritualmente, porque é assim que nós nascemos. Nós nascemos mortos espiritualmente por causa do nosso pecado. E nós passamos uma vida tentando encontrar Deus, sabe por quê? Porque o homem, apesar do pecado, é um ser religioso. Falta algo dentro dele que ele procura, de alguma forma, algo que o transcende. Algo que seja maior do que ele busca para encontrar alegria e satisfação. Isso é a religião. O Evangelho não é o homem, mas o Evangelho é Deus buscando esse homem. Posso ouvir um amém da igreja? Isso é o Evangelho. Se a religião é o homem buscando Deus, o Evangelho é Deus buscando o homem. Aleluia. O publicano, acompanhe comigo no texto, para a gente ir terminando. Está escrito assim no versículo de número 13: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício, ou tenha misericórdia de mim. Não é isso que ele diz? Vocês sabem a diferença entre graça e misericórdia? Graça é você receber de Deus o que você não merecia. Isso é graça. O que é misericórdia? É você não receber de Deus o que você merecia. Compreenderam a diferença? Graça, eu recebo o que não mereço. Misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. Quando esse publicano diz: Deus, tenha misericórdia de mim, o que ele está dizendo, igreja? Eu sou um pecador. Eu mereço.
mas não me dá aquilo que eu mereço. Tenha misericórdia de mim. Ele reconhece que ele precisa do que, igreja? Da graça. E é isso que o evangelho, escute uma coisa. Pastor, mas eu conheço tanto evangélico arrogante. O senhor está pregando aí, eu estou pensando em algumas pessoas que, olha, eu lamento por isso. Eu lamento demais. Porque deveria ser justamente o contrário. Nós deveríamos ser mais humildes. Porque se nós estamos aqui hoje e podemos dizer assim, Abba, Pai, é tudo por causa dele. Deus não viu nada de bom em mim e em você. Nada, não havia nada. Porque as nossas justiças eram como trapos de imundície. E só para poder te orientar, quando Isaías fala isso, ele fala que as nossas obras, não adianta você colocar obra para Deus. Não adianta, para com isso. Porque sabe qual é o problema disso? É depois você querer fazer de Deus teu credor. Qual é o problema da religião, irmão? Ela faz o homem se tornar credor de Deus. Deus, eu cumpri o rito. Cadê minha bênção? É assim ou não é? É, meu irmão. É porque eu já fui religioso. O que eu tenho que fazer aqui para receber minha bênção? Tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí a gente fazia tudo. É ou não é? Aí depois chega para Deus e fala o quê? Eu mereço. Porque eu cumpri o rito. Eu mereço. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo é graça. Tudo é graça. O publicano, veja bem, irmãos, ele tem consciência da graça e ele diz, Deus, não me deu o que eu mereço, porque eu sei que eu sou um pecador. E aí, olha o versículo 14. Jesus diz o quê? Quem é que desceu justificado para a sua casa, irmãos? O fariseu religioso ou o publicano pecador? Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é só uma coisa. Se você quer ser alguém aceito por Deus, porque não é você que aceita Deus. Nós não temos aqui na nossa igreja o costume de fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus? Não, não é isso. Não é isso. Não é Jesus que é aceito como se ele precisasse. É o pecador que precisa dele. É o pecador que reconhece. Sou pecador, preciso da graça. Preciso de Jesus. Então eu quero terminar falando para você uma coisa. Jesus mandou a gente crer no Evangelho. Jesus não diz em nenhum dos outros. Ah, mas pastor, é nesse Evangelho, não é em todos os outros. Jesus diz assim, crede no Evangelho. Porque o Evangelho humilha o homem. Sabe por que o Evangelho humilha o homem, irmãos? Porque no Evangelho é Deus que vem. Porque no Evangelho é Deus que salva. Porque no Evangelho é Deus quem chama. Porque no Evangelho é Deus quem dá a fé. Porque no Evangelho é Deus quem justifica o pecador. Porque no Evangelho é Deus que salva esse pecador. Porque no Evangelho é Deus quem santifica esse pecador. E no Evangelho é Deus que vai vir para glorificar o seu povo. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Louvado seja Deus pelo Evangelho, meu irmão e minha irmã. Porque todo esse movimento é dele. Ué, pastor, mas então é muito fácil ter a fé de vocês.
o sacrifício que vocês fazem pela fé. Mas não está escrito isso. A gente não faz sacrifício. Tudo que a gente faz para Jesus hoje só tem uma motivação: a gratidão. Nós somos movidos por gratidão. Tudo que a gente faz hoje por Jesus, até um jejum, a gente jejua. Pastor, o senhor está precisando jejuar mais, eu acho, hein? Também acho. Olha, pastor, se vocês são o povo do jejum, o senhor está meio errado com esse negócio aí. Por isso que eu falo que é a graça, tá vendo? Amém, meu irmão? Eu confesso que eu estou em falta mesmo. Mas olha só, a gente jejua, a gente ora, a gente dá até o dízimo. Mas nada disso para nós é um rito. Que se a gente não fizer, ai, o pneu do carro furou. Ih, furou o pneu do carro. É porque não deu dízimo. Deus, domingo eu vou dar, 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 domingo eu vou dar. Não, irmão, é gratidão. É porque 10% não é nada perto de tudo que Ele já nos deu. Nós nos movemos por gratidão. Nós estamos aqui nessa manhã por gratidão. Nós estamos aqui adorando porque Ele nos encontrou em Cristo e no Evangelho. Então eu tenho um convite a fazer a vocês nessa manhã: se rendam ao Evangelho. Se rendam ao Evangelho, meus irmãos aqui reunidos. Entendam isso. O fariseu se exaltou diante de Deus e foi humilhado por causa da religião. O publicano se humilhou diante de Deus e foi exaltado. A sua religião, ela tem feito qual papel na sua vida? Ela tem te exaltado e feito você acreditar que você é merecedor? Ou ela tem te humilhado, fazendo você acreditar em uma só coisa: eu não tenho como fazer nada para agradar a Deus, eu preciso de um Salvador. No Evangelho, eu termino dizendo isso a essa igreja: o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de quebrar o orgulho do coração religioso e restaurar o homem à verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é viver somente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Vamos orar nessa manhã. Eu só queria que você pensasse nisso. Eu só queria que você olhasse para o seu coração agora, todos aí, em silêncio. Olhe para si. Olhe para si. E veja onde está a sua fé. Em quem está a sua fé. Porque a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Se a sua fé não está só em Jesus, ou se você é aquela pessoa que diz assim: eu tenho religião, isso me basta. Eu quero que você reflita no que você ouviu agora. E que aí no seu lugar mesmo, você faça uma oração, pedindo a Deus perdão, por muitas vezes se exaltar na presença de Deus, e achar que por causa da sua religião você merecia alguma coisa. Senhor, a tua igreja ora, teu povo, teus filhos, tuas filhas, e eu peço que o Senhor escute a oração de cada um deles. Nesta manhã, Deus, a tua palavra foi mandada e ela é como semente que cai na terra. E que essa semente, Deus, no devido tempo venha dar fruto para a glória do teu nome. Assim como a tua semente deu fruto na vida do Rodrigo,
do Nicolas, do Dilson, da Giovana. Senhor, que essa palavra venha dar fruto também em todos os corações aqui. E o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revelou para nós a luz do Evangelho, fazendo com que cada um de nós abríssemos mão das nossas obras e do orgulho que elas podem gerar em nós, para confessarmos que somente Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Muito obrigado, Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, meus irmãos? Muito bem.